Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar o conteúdo da semana 4 do PET 2 de vocês e também as questões. É um conteúdo bem delicado, bem profundo, né? E eu espero que vocês prestem bastante atenção para vocês poderem compreender da melhor maneira possível. Venham comigo! Então, nessa semana, pessoal, nós vamos ver a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância verbal é o princípio sintático de acordo com o qual o verbo deve ser flexionado ou modificado para se ajustar ao sujeito da oração. Exemplo: todos os alunos da turma fizeram as atividades. Fizeram, que é o verbo, está flexionado de acordo com o núcleo do sujeito, que é alunos. Nós temos aqui uma frase na ordem direta: sujeito, verbo e complementos. Mas essa ordem pode aparecer inversa. Então, quando isso ocorrer, localizem primeiro o verbo e depois localizem o sujeito a partir do verbo. Então, quem é que fizeram? Todos os alunos. Então, se esse sujeito estivesse no final da frase, nós localizaríamos facilmente. Então, sempre que você quiser localizar o sujeito, pergunte ao verbo que ele lhe dará a resposta. Concordância nominal é o princípio sintático de acordo com o qual toda palavra variável que está associada ou relacionada ao substantivo deve ser flexionada ou modificada para se adaptar a ele. Exemplo: as minhas turmas menores entenderam a matéria. Então, turmas aqui, gente, é o substantivo e as palavras variáveis que estão ao redor dele devem concordar com ele. Não poderíamos colocar aqui, por exemplo, a minha turmas menor ou os minhas turmas, também não funciona. Então, aqui para harmonizar, para combinar, para concordar, esses elementos têm de ficar no feminino plural, como está o substantivo turmas, Então, concordância nominal. Qual é a regra geral? Toda palavra variável, seja ela um adjetivo, um artigo ou numeral, que se refere ao substantivo, vai concordar ou se harmonizar com ele em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Exemplo: no segundo jogo, sofremos outra derrota vergonhosa. O que está em vermelho são os substantivos. Então, aqui no segundo jogo, no e segundo, tiveram de se ajustar para combinar ou concordar com a palavra jogo. E com relação à derrota, as palavras que estão em sua volta, que são outra e vergonhosa, tiveram de se ajustar para combinar ou concordar com o substantivo derrota. Concordância do adjetivo com vários substantivos. Então, o adjetivo pode se posicionar antes ou depois dos substantivos. Então, nós temos duas possibilidades: adjetivo antes dos substantivos ou adjetivo depois dos substantivos. Nessas sequências, a concordância do adjetivo é determinada conjuntamente por dois fatores. Primeiro fator: função sintática do adjetivo, se ele é adjunta de nominal ou predicativo. E também a posição do adjetivo, se ele está antes ou depois dos substantivos da série. Quando o adjetivo exerce a função de adjunta de nominal, ou seja, quando ele vem junto do substantivo, caracterizando-o, determinando-o, temos duas possibilidades de concordância. Então, pela regra 1, o adjetivo, quando ele está antes dos substantivos, ele vai concordar ou se harmonizar ou se ajustar somente com o primeiro substantivo da série. Então, exemplo aqui: Fernanda já tem novo plano e ideias. O adjetivo novo está concordando com o primeiro substantivo da série, que é plano. Regra 2. Adjetivo depois dos substantivos.
O adjetivo pode concordar somente com o último substantivo da série ou ser flexionado no masculino plural, concordando com os dois substantivos. Vejam os exemplos. Fotos, documentos e cartas antigas entulhavam o misterioso baú de nosso avô. Então, antigas aqui está concordando apenas com o último substantivo. Depois, fotos, documentos e cartas antigos entulhavam o misterioso baú de nosso avô. Então, antigos aqui está concordando com os três substantivos, fotos, documentos e cartas. Quando o adjetivo exerce a função de predicativo, ou seja, quando a qualidade do sujeito ou a qualidade do objeto está lá no predicado e, portanto, se chama de predicativo, nós vamos ter a regra 1, que é adjetivo antes dos substantivos. O adjetivo pode concordar com o primeiro substantivo ou com todos, flexionando-se no masculino plural. Exemplo: é muito boa sua ideia e seu plano. Então, boa aqui concordou apenas com ideia. São muito bons sua ideia e seu plano. Aqui o bons concordou com os dois substantivos, ideia e plano. Regra 2, adjetivo depois dos substantivos. O adjetivo tem de obrigatoriamente concordar no masculino plural com todo o grupo de substantivos. Exemplos: sua ideia e seu plano são muito bons. Então, o adjetivo veio depois dos substantivos e concordou com os dois. Então, bons aqui concordando com ideia e plano. Ela mantém as esperanças e o sonho acesos. Então, acesos veio depois dos substantivos e está concordando com esperanças e sonho ao mesmo tempo. Depois nós temos palavras que podem causar dúvidas quanto à concordância: obrigado, anexo e incluso. Essas palavras podem ser, por serem adjetivos, são variáveis e por isso elas concordam com a palavra que se refere. Então, elas vão concordar com o substantivo a que se refere. Exemplos: a jovem disse obrigada, por ser do gênero feminino, então obrigada. E por ser do gênero masculino, no segundo exemplo, obrigado. O jovem agradeceu-nos dizendo obrigado. Estão anexas ao texto as cópias. Então, anexas aqui está relacionado a cópias, né? Então, vai flexionar para concordar com cópias. E anexos, no segundo exemplo, está flexionado no masculino, porque está relacionado a os recibos. As gorjetas estão inclusas na conta. Inclusas está concordando com gorjetas. Não estão inclusos no contrato os novos valores. Inclusos aqui está concordando com novos valores. Depois, mais algumas palavras: o meio, o mesmo, bastante, o caro, barato e só. Quando a flexão dessas palavras depende da palavra a qual elas se associam na organização da frase. Quando se associam ao substantivo, vão concordar com ele. Então, sem meias palavras, ela se demitiu do cargo. Meias está concordando com o substantivo palavras. As artesãs mesmas criaram associação. Mesmas relacionado a artesãs, portanto, concorda com ela. Ontem, bastantes alunos faltaram. Então, bastantes aqui concordando com alunos, por isso foi flexionado. Ela não usa roupas baratas. Baratas aqui também flexionado para concordar com roupas. As crianças ficaram sós no quintal. Sós aqui significa sozinhas, está relacionada à palavra crianças e, portanto, concorda com ela. Depois, palavras que podem causar dúvida com relação à letra B, né? Quando se associam a adjetivo ou a verbo, funcionam como advérbio. Por isso, são palavras invariáveis, ou seja, elas não se modificam. Então, se for relacionadas a adjetivo ou a verbo, elas não vão se modificar. Então, a situação ficou meio tensa. Não modificou porque tensa é adjetivo. E as pessoas meio irritadas, mesma coisa, meio está relacionado ao adjetivo irritadas. Será que as alunas conseguiram
mesmo organizar a festa. Então, mesmo aqui relacionado a conseguiram, que é verbo. Então, mantém-se invariável. Ao final da corrida, as atletas estavam bastante cansadas. Então, bastante aqui relacionado a cansadas, que é adjetivo, portanto, não varia. Essas roupas custaram barato. Barato está relacionado ao verbo custaram, portanto, não varia. Mas, por essas joias pagamos caro. Então, aqui, caro está relacionado ao verbo pagamos, portanto, pagamos que é verbo, né? Então, portanto, ele fica invariável. Agora nós vamos para a concordância verbal. Principais regras: concordância do verbo com o sujeito simples, concordância do verbo com o sujeito composto, concordância do verbo ser e emprego dos verbos impessoais. Nessa aula, gente, nós vamos ver apenas o primeiro aspecto, que é a concordância do verbo com o sujeito simples. Então, qual seria a regra geral? Quando o sujeito é simples, o verbo concorda com ele em pessoa e em número. Exemplos: as últimas decisões do Conselho Administrativo desagradaram aos sócios da empresa. Então, sujeito, as últimas decisões do Conselho Administrativo. Então, o verbo desagradaram vai concordar com o núcleo desse sujeito, que é decisões. Depois, quando o sujeito simples é representado por nome próprio no plural, a concordância verbal apresenta uma particularidade. Veja os itens. Então, nome próprio no plural e sem o artigo acompanhando. Artigo que é o ou a. Nesse caso, o verbo fica no singular. Exemplo: Arapongas localiza-se no norte paranaense e faz divisa com Londrina. Então, o verbo está no singular porque não tem um artigo anterior ao substantivo Arapongas. Nome próprio no plural e com artigo. Aqui o artigo o ou a vão aparecer. Aí, nesse caso, o verbo concorda no singular ou no plural com o artigo. Então, exemplo: na época das cheias, o Amazonas inunda. Então, inunda aqui concordando com o artigo o. Os lençóis maranhenses surpreendem o visitante com sua beleza indescritível. Então, surpreender está concordando com o artigo os. Depois, verbo mais pronome se. Há duas estruturas sintáticas constituídas por verbo mais se, nas quais o pronome se, por exercer funções sintáticas diferentes, precisa ser levado em consideração para se estabelecer, na variedade culta, a concordância do verbo. São duas possibilidades: o verbo mais se, quando esse se é pronome apassivador, mostrando que a oração foi escrita em voz passiva, e o verbo mais se, quando esse se é índice de indeterminação do sujeito. Então, a primeira possibilidade: o se com função de pronome apassivador, mostrando que a frase foi escrita em voz passiva. Então, ao exercer a função de pronome apassivador ou partícula passivadora, o se é indicativo da voz passiva sintética e estabelece relações com verbos transitivos direto, ou seja, aqueles verbos que precisam de um objeto direto para completar seu sentido, ou verbos transitivos diretos e indiretos, quando esses verbos precisam de complementos diretos e indiretos. Nesse caso, o verbo vai concordar com o sujeito que está implícito na oração. Então, nesse caso, nós vamos ter o sujeito. Então, divulgou-se rapidamente a boa notícia. Então, divulgou aqui vai concordar com a boa notícia, que é o sujeito. No segundo exemplo, divulgaram-se rapidamente as boas notícias. Então, divulgaram aqui está concordando com o sujeito que está no plural, né? Que é as boas notícias. Depois, nós temos o se com função de índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, nessas frases, né? Nós não teremos como localizar o sujeito. E, portanto, o verbo não precisa flexionar, né? Para concordar com ele. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo:
Não se vive bem longe dos amigos, nem se é feliz sem um grande amor. Então, o vive e o verbo é ficaram no singular, porque o se que está do lado é índice de indeterminação do sujeito. Não se sabe quem é que se vive, não se sabe quem é que não se vive e não se sabe quem é que se é feliz. Depois nós temos expressão partitiva no singular, mais um nome no plural. Então, a expressão partitiva é essa que eu estou colocando aqui para vocês. E o nome no plural vai aparecer depois, tá? Então, com essas expressões, a maior parte de, uma porção de, grande número de, a maioria de, a concordância pode ser feita indiferentemente ou no singular ou no plural. Exemplos: a maior parte dos alunos sempre participa. Então, participa aqui está concordando com a primeira parte da expressão, que é a maior parte. Depois, a maior parte dos alunos sempre participam. Então, participam aqui está concordando com a segunda parte da expressão, que é alunos. E agora nós temos as questões. Leia as frases a seguir e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem. Então, nós temos a frase aqui, é realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, aqui nós temos 4 orações nesse período e o único que está invertido, gente, é o primeiro, tá? Então, é realmente louvável os esforços. Nós começamos com o verbo, depois a adjunta adverbial de modo, depois um predicativo do sujeito e depois o sujeito esforços. Então, na ordem direta ficaria: os esforços é realmente louvável? Então, percebam aí que o sujeito está no plural. Então, o verbo também tem de ser flexionado no plural. Então, ficaria assim: os esforços são realmente louváveis, se eu tivesse colocado na ordem direta. Como não coloquei, nós vamos fazer dessa forma aqui que eu coloquei para vocês. São realmente louváveis os esforços. E aí a frase fica correta, porque o restante não tem nenhum problema de concordância. Depois aqui é a mesma coisa. Aí a gente tem aqui: quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestarei. Então, o primeiro verbo, reavi, está no passado, pretérito perfeito, e o segundo verbo está no futuro do presente. Será que eles estão combinando? Então, aí vocês vão ver, se a combinação está perfeita. Aqui, o problema, gente, está no modo verbal. No segundo caso, está no futuro do presente do indicativo. E no primeiro, está no pretérito perfeito do indicativo. Mas aqui, deveria ser o futuro do subjuntivo, Então, aqui houve um erro no primeiro verbo. E depois vocês vão corrigir. Letra B. Para quem a entrada é proibido? Então, vocês viram que do lado de entrada tem um artigo. E por ter um artigo, a palavra proibido deveria concordar com esse artigo. Está concordando? Depois, a letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Então, neutros aqui é uma palavra que deve concordar com o quê? Com o verbo ou com o sujeito? Será que está correto? Então, vocês vão verificar. Depois, letra E. Seguem anexos às cartas, minhas poesias para você. Então, esse anexo relacionado a quê? Então, aí vocês vão ver isso para vocês ajustarem direitinho. Depois, as provas que contivesse mais erros seriam comentadas. Esse contivesse aqui está concordando com o sujeito às provas? Se não estiver, vocês têm de ajustar. Depois, polvo e lula frescas são servidos no jantar. Polvo, gente, está no masculino singular e lula no feminino singular. Como que esse frescas aqui deveria flexionar? Então, voltem às regras para vocês consertarem o problema de concordância aqui.
Depois, quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar? Então vejam que o pronome ele está destoante do verbo compormos, porque o compormos ele concorda com o pronome nós, né? Então vocês têm de ajustar o verbo para concordar com o pronome ele. Depois, para a matrícula é necessário a documentação pedida. Necessário aqui deveria concordar com documentação pedida. Então façam o ajuste necessário. Bom, nessa número 2, nós temos um texto, né, que é um trecho do romance do Grande Sertão Veredas e várias palavras grifadas, né, várias palavras em negrito. Entou, tenho, rixava, aceitava, notei, tinha, conhecia e notei de novo, né? Então aqui vem as perguntas. A qual classe gramatical pertencem essas palavras? Se elas são substantivos, adjetivos ou verbos, né? Pela regra de concordância, os verbos devem concordar em número e pessoa com o quê? Com qual elemento sintático? Então, pela regra geral da concordância verbal, com o que os verbos devem concordar? E depois, os verbos destacados estão em primeira pessoa. Por quê? Então, você vai relacionar a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Lembrando que nós temos 2 tipos de narradores, o narrador em terceira pessoa e o narrador em primeira pessoa, né? Então, pessoal, essas foram as questões da semana 4, né? E o conteúdo também. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem acessar o chat Conexão Escola ou também podem me procurar por meio do grupo da sala. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.